Amém, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, como diz a pastora, né? Amém, glória a Deus. Queria agradecer para os meus pastores, né, pelo privilégio, como o pastor Misael fala, né? A gente não entrega o púlpito para qualquer pessoa, né? Um grande temor, realmente, que quando o pastor me escalou, eu entrei em crise, realmente, Senhor, me ajude, né? Principalmente falar sobre o Espírito Santo, né? Então, creio que Deus vai fazer grandes coisas, né? Como já começou na semana passada, quem estava aqui quarta-feira, foi muito poderoso, né? Deus falou tremendamente conosco, eu creio que Ele também vai continuar falando conosco, amém? Queria também cumprimentar meu primo que está aqui nos visitando hoje, assim, o Gesso Pai, o Dr. Fernando, sejam muito bem-vindos também ao nosso culto, amém? Queria chamar também meu tangedor, meu discípulo Abner, para me ajudar também a ministrar aqui. Ele já está vindo ali, eu combinei com ele, espero que ele tenha lembrado. Amém? Queria te convidar a abrir em Efésios, capítulo 5. Deixa eu ajustar aqui meu iPad Pro. Efésios, capítulo 5. Pode colocar aí o texto. Vocês podem me acompanhar aqui ou no telão ou na Bíblia. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui já foi orado, mas vamos orar, né, para que o Senhor fale conosco. Senhor, nós queremos colocar, Deus, essa ministração diante do Senhor. Eu peço que o Senhor tenha liberdade no nosso meio. Fale, Deus. Eu oro para que realmente o Senhor fale aos nossos corações. Eu oro também para que eu não possa atrapalhar o que o Senhor quer falar, mas que o Senhor tenha liberdade e fale aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, eu titulei o título dessa mensagem de Sejam Cheios do Espírito Santo. Pode colocar o título. Eu queria até agradecer a minha amiga Maísa aí, que deu um brilho nos slides. Então, realmente é uma confusão muito grande das pessoas entenderem quem é o Espírito Santo, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender essa, abre aspas, né? Essa divisão que não é uma divisão, né? Pai, Filho e Espírito. As pessoas têm muita confusão. Por quê? Porque nós somos seres criados e o Senhor não é um ser criado. Então há muita dificuldade, principalmente da gente entender por que Deus sempre existiu, por que Ele nunca vai morrer e por que nós morremos, nós somos finitos. Então há uma certa dificuldade, né? E aí hoje nós vamos desmistificar um pouco. A pastora explicou muito bem na mensagem passada, né, sobre o Espírito Santo, né, sobre quem é o Espírito Santo, né? Até coloquei aqui, o que é o Espírito Santo? As pessoas associam às vezes a uma força, né? O pastor sempre ministra aqui também. Sentir um arrepio do lado direito, sentir um arrepio do lado esquerdo, dá uma força, né? E o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode repetir isso? Pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, Ele deseja nos relacionar. Ele deseja que nós tenhamos relacionamento com Ele. Eu até uso essa ilustração na escola ministerial, quando a pastora me coloca para dar aula, eu pedi para colocar aí essa imagem. Ela é uma analogia um pouco didática, assim, mas acho que dá para entender bem. Pode colocar a imagem das águas aí, por favor. Aqui nós temos o estado da água, certo? A água ela pode ser representada de um estado sólido, líquido e gasoso. Mas ela deixa de ser água por ser gasoso, continua sendo água, correto? Ela deixa de ser água por ser líquido, continua sendo água. Ela deixa de ser água por ser sólido, não. Então, a mesma forma é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É a mesma essência. Tanto que lá em João 14, a pastora leu também a palavra Paracletos, né, que lá em João 14, Jesus fala que enviará um outro. E esse outro, como a pastora falou semana passada, da mesma essência. Então, é outro, mas ele é outro da mesma essência. Então, para a gente já começar essa palavra, é importante nós entendermos que o Espírito Santo é Deus e Ele deseja nos relacionar conosco. Então,
por falta realmente de conhecimento ou por falta de negligência, muitas vezes, as pessoas deixam de ter uma vida e um relacionamento com o Espírito Santo por não saber quem é Ele. E nossa função como igreja, essas quartas aqui, glória a Deus pelos pastores que ele tem tido esse entendimento de que nós não somos uma igreja apenas de mover, nós precisamos ter conhecimento daquilo que nós acreditamos. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e deseja se relacionar conosco. E aí, eu queria até recomendar um livro que me marcou muito, O Deus Esquecido, do Francis Chan. Não sei se vocês já leram, mas o Francis Chan, nesse livro, ele realmente nos desafia a ter um relacionamento profundo com Deus. E ele até fala aqui, eu vou ler para vocês, está aí projetado: se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igreja a ignorar o Espírito Santo. Então essa frase do Francis Chan é muito forte. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Tem outro livro também até que eu estava conversando com a Abner no discipulado, que é Como se relacionar com Deus Criador, do Kenneth Hagin. Pode colocar também. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ele estava me comentando que Deus estava falando bastante com ele também através desse livro. Os pastores também recomendam. Então, nós precisamos conhecer aquilo e a fé que a gente acredita, para a gente não ser levado por qualquer sã doutrina. Então, que a gente possa realmente entender que o Espírito Santo é uma pessoa, nós precisamos nos relacionar com Ele, e Ele não nos chamou para ter um relacionamento superficial. A pastora bem falou na semana passada que a palavra paracletos, que Deus fala que eu enviarei outro, tem algumas funções: conselheiro, advogado, consolador. Então nós podemos recorrer para o Espírito Santo para acessar esses lugares. E aí, o título dessa mensagem eu intitulei: Sejam cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo fala lá em Efésios, para a igreja de Efésios, para que eles sejam cheios. E aí fica implícito que se você pode ser cheio do Espírito Santo, você também pode ser vazio do Espírito Santo. Você também pode ser morno, ou você simplesmente não pode ter relacionamento com o Espírito Santo. Então quando Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo, ele está dizendo o seguinte: sejam cheios do Espírito Santo. Busquem um relacionamento profundo. Vá em lugares mais profundos, não se limitem à superfície. E eu vou basicamente falar aqui hoje sobre 2 pontos, que Deus mais ministrou ao meu coração, sobre isso. E também eu acho que é algo que é relevante para nós como igrejas entendermos esses princípios. E como o diabo quer que nós não tenhamos um relacionamento, o diabo quer que a gente não conheça o Espírito Santo, que nós não entendermos o poder que há no Espírito Santo e não entender como nós podemos agir com o Espírito Santo. E o primeiro ponto que eu queria falar, pode colocar aí, é: não apagueis o Espírito Santo. E aqui, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, ipsis literis, diz exatamente isso. Paulo fala para a igreja de Tessalônica: não apagueis o Espírito Santo. E é engraçado porque quando ele diz para a igreja de Éfeso seja cheio, para a igreja de Tessalônica ele diz: não apagueis. Então a gente já observa aqui uma nuance sobre isso. Então a gente precisa tomar muito cuidado para nós apagarmos. E como é que nós apagamos o Espírito Santo? E aí a gente precisa primeiro conhecer, Eu sei como é que eu entristeço a minha namorada. Eu sei como é que eu entristeço a minha mãe. Por quê? Porque eu tenho relacionamento com ela. Então, se eu não tiver relacionamento com o Espírito Santo, eu não vou entender como é que eu posso entristecer. E muitas vezes nós como igreja estamos nesse lugar de tomar atitudes, de entrar em lugares e a gente simplesmente não se importa, fica indiferente, fica atônito, Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é justamente isso, para que a gente possa entender que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Lá como no texto que a gente leu, diz vinho, aqui no versículo 15, que ele fala que não se embriagueis com o vinho. O vinho significa o quê? Distrações, superficialidade, dificuldade de relacionamento com o Espírito. Ao contrário, ele diz: não se detenham a isso, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então, eu acho que é algo que a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque a gente vive num cotidiano, num lugar de coisas que entristecem o Espírito Santo e nós não se damos conta. Às vezes é a série que você assiste, às vezes é o relacionamento que você tem, às vezes é a fofoca que você faz, às vezes é a maledicência no seu olhar. Então, tudo isso entristece o Espírito Santo. Mas eu sinto muitas vezes que a igreja ela não tem muito, e eu falo igreja no contexto geral, a igreja às vezes não tem muito um pudor disso, Parece que o Espírito Santo não está lá,
né? Eu converso muito com adolescentes e a impressão que eu tenho muitas vezes é que eles não entendem que o Espírito Santo está lá do lado deles, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, tanto quando ele está chorando quanto quando ele está feliz. E a gente precisa ter esse entendimento. O Espírito Santo está conosco, então ele pode se alegrar conosco, mas também ele pode ficar triste. A pastora também leu semana passada um versículo que fala: não entristeceis o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa, ele pode se entristecer. Então, inclusive Deus estava até ministrando comigo sobre isso, né? Sobre esse lugar que as pessoas colocam o Espírito Santo. E até quando eu estava no discipulado com o Tiago, quinta-feira, ele até tocou nesse ponto. Eu disse: caramba, é uma confirmação do que eu devo falar, que é justamente, né, a dopamina do Espírito Santo. O que é uma dopamina? A dopamina é uma palavra que está muito em voga. Pode colocar, por favor, aí. É uma palavra que está muito em voga, né, que é basicamente o hormônio da felicidade. E as pessoas às vezes confundem o Espírito Santo com um sentimento, né? Eu vou para a igreja, eu vou para a Flame, vou sentir algo, isso é o Espírito Santo. Então quando eu não sentir, não é? Então essa palavra está muito em voga. E deixa eu te falar, o Espírito Santo não é uma dopamina. O Espírito Santo, ele não é um sentimento passageiro. Ele não é algo que você vai sentir e ele vai embora. Muito pelo contrário, o Espírito Santo não é isso. Então faltam realmente referências sobre isso, né? E justamente a gente está vivendo um contexto, eu estava até conversando com o Tiago sobre isso também, que as pessoas pensam que vão chegar na igreja, vão sentir algo do Senhor e vão embora, e a vida dela não muda. Ela continua acessando pornografia, ela continua com imoralidade sexual, ela continua praticando ilicitações, né? Enfim, cometendo suas velhas práticas, e ela acha que ela vai vir no culto, vai sentir uma presença, vai sentir algo, e isso vai, né, suprir aquilo ali. Não vai, porque o Espírito Santo, ele traz confronto. Quando eu me converti lá atrás, eu lembro a primeira vez que eu fui, eu tinha vários, na época eu tinha CD ainda, lá em 2006. Eu tinha vários CDs, e eu lembro que eu quebrei tudinho, e ninguém precisou me dizer. O próprio Espírito Santo falou comigo: Marcos, isso não te convém mais. Eu mesmo quebrei, joguei, parei de acessar pornografia, parei de ver coisas que não deviam, mudei minha postura em casa, mudei minhas notas. Isso ninguém precisou me dizer, o próprio Espírito Santo me disse. Então, falta muitas vezes esse senso da gente, né? O que é que apaga o Espírito Santo e o que é que deixa ele feliz? Eu lembro há um tempo atrás, eu estava em um determinado emprego e eu não estava feliz com isso, porque estava acontecendo coisas que não agradavam o Espírito Santo. E era a minha principal fonte de renda. E eu lembro que eu conversei com o pastor, eu disse: pastor, eu não estou feliz, eu vou precisar sair. E eu pedi demissão, mas eu pedi demissão sem ter algo para suprir no outro dia. Eu não sabia como é que eu ia pagar minhas contas. Mas eu disse: eu prefiro agradar o Espírito Santo do que agradar o meu bolso. E eu pedi demissão nesse emprego, e 2 meses depois eu passei num concurso que hoje eu estou atualmente. Então, isso não é barganha, mas isso é honrar o Espírito Santo. É você honrar a presença dele, é você honrar ter relacionamento com ele, é você honrar ter os sentimentos com ele. Então, eu queria justamente falar sobre isso. O Espírito Santo não é uma dopamina. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? De achar que é uma emoção, que é uma força, que é algo que você vai sentir. Eu senti paz. E você continua com as velhas práticas. Isso não é o agir do Espírito Santo na tua vida. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, pessoal, porque a gente vive uma sociedade que normaliza, né, esse sincretismo que há. Eu consigo estar na igreja no domingo, na terça-feira eu estou no sol, tomando cachaça, na sexta eu estou na balada. Isso não é religião, isso não é Cristo, isso não é evangelho genuíno, né? Então, primeiro ponto que eu quero falar sobre isso, nós precisamos desmistificar, né, justamente isso. Então, hoje, como vocês sabem, é descolado ser cristão. Antigamente era, até falei na última vez que eu ministrei aqui, ser cristão era muito mais difícil, né? Ser evangélico era muito mais difícil. Porque o que separava um crente de um não crente era você ter aquele terno, você botava aquela Bíblia daquele velho tamanho no braço e você saía na rua. Isso aí, aquele bicho é crente. Passou para a lei dos crentes, né? Antigamente falavam isso, né? Fulaninho passou para a lei dos crentes, não vai mais no bar. E realmente era muito diferente, porque quando a pessoa se convertia, era realmente genuíno. Eu lembro de um bêbado, né, que morava na minha rua, e ele realmente bebia bastante mesmo, né? Assim, ficava lá os cachorros, né? Enfim, ele bebia bastante. E aí eu passei um dia, eu lembro que ele estava de terno, né? A lapa de Bíblia debaixo do braço, sóbrio, que era uma coisa rara de ver ele sóbrio, né? Indo para a Assembleia de Deus. Eu disse: caramba. E era muito claro, porque diferenciava. Hoje é muito difícil, porque crente se veste como todo mundo. É descolado, oversize,
né? Versículozinho, biozinho lá cristão, né? Mas nem sempre o que é externo reflete o que é interno, né? Eu lembro até, eu mostrei a Tiago um vídeo, né? Que é um rapaz que ele postou da gente aqui. Eu estava orando com o Tiago aqui na frente. E aí ele postou, né? Como se ele fosse um cara, um pregador. Como se ele fosse alguém que estava estimulando as pessoas a voltarem para Jesus. E aí, ele estuda na escola de um dos meus discípulos. O meu discípulo estava dizendo: olha, Marcos, esse cara aí, ele se droga, né? Enfim, ele tem práticas ilícitas, mas ele se aparenta como um cristão. Ele posta coisas relevantes como... Veja que hipocrisia. Por quê? Porque na linguagem de hoje é hypado ser cristão. Então é muito perigoso isso, né? Da gente viver uma máscara que realmente não é o evangelho. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu falo isso com muito temor, porque nós vamos ser provados naquilo que nós falamos. Então o que reflete o meu secreto tem que refletir o meu externo e não o inverso. Eu lembro também, acho que alguns domingos atrás, a pastora estava ministrando aqui sobre uma mensagem muito forte. Se eu não me engano, era ser exemplo. Era no terceiro culto, se eu não me engano, eu estava ali atrás. E a pastora estava sendo bem incisiva com questões relacionadas à santidade, né? Ela estava falando sobre pornografia, sobre não trair a esposa, sobre você não ir para um motel com a sua namorada, né? Eu lembro que estava 3 visitantes ali, 3 jovens. E eles começaram a rir, olhar um para o outro. Começaram a rir, eu estava atrás deles. Eles estavam começando a rir entre si, como se vocês, eita, caramba, quer dizer que isso não pode, é? Caramba, aí começaram a rir, porque provavelmente era uma prática deles. E as pessoas às vezes vêm para a igreja para tentar amaciar o seu ego, e quando ouvem uma palavra de confronto, atinge eles. Eles, caramba, estou desconfortável aqui, meu Deus, como é que acaba, como é que eu vou embora? Mas a mensagem precisa ser pregada, doa quem doer. Esse é o evangelho puro. Nós não precisamos arrodear para tentar atrair as pessoas. O próprio Espírito vai convencer, como aqueles 3 rapazes. Eles vão convencer eles que eles estão errados, que a prática deles é errada e que Deus tem algo muito melhor para eles. Amém? Então a gente não pode medir. Eu vejo muitas vezes um malabarismo para tentar atrair as pessoas. Não, porque Deus é amor, né? Deus aceita todos. Não, o evangelho é muito excludente. Quando Jesus prega lá no sermão, ficam 12, os próprios discípulos deles, porque eles estavam acostumados com Jesus fazendo milagres. E quando Jesus fala: olha, vocês vão precisar morrer, vocês vão comer a minha carne, beber o meu sangue, ficam poucos. E até os próprios discípulos falam: você não quer ir não também? Então a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso, né? Então isso realmente apaga o Espírito Santo. Então durante que eu estou falando aqui, você pode até pensar em algo que talvez você sinta que está apagando o seu Espírito Santo. Eu não vou listar aqui talvez tudo, mas talvez tem coisas na tua vida que está apagando o Espírito Santo. E aí é só você que sabe. Eu não sou juiz aqui de você, né? Outra coisa também é a gente achar, né? Eu estava vendo até um vídeo esses dias do rapaz falando sobre as estruturas. Realmente as igrejas criaram grandes estruturas, mas isso não é a essência. As pessoas estão muito preocupadas às vezes, mas quando a gente está com fome e sede por Deus, você chega aqui na igreja, quando toca o primeiro dó aqui, você já sente o Espírito Santo. Você não liga quem está ministrando, né? Você não está muito preocupado se a música é a que você gosta ou não. Você está preocupado em adorar o Senhor. Deus, eu vim aqui render graças ao Senhor, vim adorar o Senhor, né? Estou esquecendo todos os meus problemas. Isso é o evangelho, né? Que Cristo é o centro. E a gente às vezes acha, né, que o Espírito Santo, né, que ele está a nos servir. Não. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Outro ponto que eu queria falar é sobre a banalização dos dons do Espírito. Pode colocar aí, por favor. A banalização dos dons do Espírito. Performance versus essência. As pessoas confundem muito você ser cheio do Espírito Santo com uma performance. Exemplo, quando é que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Ah, Marcos, é quando ela está rodando, quando ela está pulando. Pode ser, mas não só. A gente cria um desenho do que é ser cheio do Espírito Santo. E a gente cria uma performance, né? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, quando ela manifesta os dons, é quando ela está realmente expressando. E muitas vezes não, né? Eu já fui cheio do Espírito Santo, caladinho, chorando. Ali Deus estava me enchendo. E eu disse: amém, Deus me enchendo. É regra? Não. Deus tem a multiforme graça dele. Só que a gente às vezes, e aí ninguém pode sondar os corações das pessoas. Tem pessoas que faz isso para demonstrar espiritualidade, para demonstrar que é mais santo, né? Coloca a mão na cabeça da pessoa, começa a falar coisas da cabeça dela, né? Se eu não me engano, nesse livro Francis Chan também fala que púlpito não é lugar para você falar de indiferença com as pessoas, não é para você jogar indireta para ninguém. E muitas vezes o púlpito virou isso para alguns lugares.
né? Você já sabe, você já tem presciência sobre algumas coisas de algumas pessoas. Você fala para olha, Deus está te falando isso. Deus não está falando isso. Isso é muito perigoso, porque nós atribuímos ao Espírito Santo uma coisa que Ele não faz, né? Então, hoje a gente realmente vive uma banalização dos dons. Pode colocar o próximo slide, por favor? Não é isso. Mas tem uma imagem aí que acredito que todos de vocês de alguma forma já viram isso. Até perguntei ao pastor, o pastor é sábio colocar isso. Ele disse, Marcos, porque já é domínio público, né? Todo mundo, de certa forma, já viu essas imagens. Então, a gente vê, né, as pessoas personificando o Espírito Santo para coisas banais, para coisas que não são, né, dele. E a gente tomar muito cuidado, porque os dons do Espírito, eles são colocados muitas vezes, né, como algo supérfluo, algo de chacota. Lá no meu trabalho tem meu supervisor, ele sempre brinca comigo. Ele sempre fica falando em línguas, eu sempre aprendo ele. Os caras, isso não é brincadeira. Aí vez ou outra ele vê alguma coisa dessa, ele me fala, Marcos, é o som do pica-pau? Para quem não sabe, esse vídeo é o rapaz subindo lá num pilar de uma igreja e simulando um pica-pau, assim. E como nós, como igreja, né, precisamos mudar esse estereótipo, porque o senso comum acredita que o dom de Espírito é isso, que o falar em línguas é você falar o inglês, é você falar algo que tem sentido para a pessoa, e a palavra não diz isso. Tem uma função o falar em línguas, edificação pessoal, entre outros. Então, esse outro exemplo aqui o pastor provavelmente já sabia de alguma situação dele, falou em direta com ele e tal. Assim, gente, coisas que realmente nós como igreja precisamos levantar. E se nós quisermos ser uma igreja relevante, cristãos relevantes no reino de Deus, nós precisamos mudar isso. Nós precisamos, como os meninos sempre fazem aqui, nas universidades, nas escolas, mostrar o poder de Deus, mostrar alguém que tinha chacota, o poder de Deus agindo. Nós vamos ver mais à frente algumas coisas sobre isso. Então, nós precisamos realmente tomar muito cuidado. Pode colocar a próxima imagem, que aí é o inverso disso aí. Esse rapaz ficou muito famoso, não sei se vocês já viram o vídeo dele. 1 minuto, ele falou basicamente 1 minuto e 30 segundos. E o que esse rapaz falou me marcou bastante, porque eu vou até abrir aqui para ler para vocês. Aqui só está algumas partes. Mas até hoje eu não sei o nome desse rapaz. Eu procurei o nome dele, não consegui achar. E fiquei muito feliz, porque mostra realmente que a intenção dele não era aparecer, era realmente tratar. E ele fala o seguinte, vocês podem acompanhar junto comigo. E aí, como já não tem mais graça para cantar como um verdadeiro adorador cantaria, eu começo a apelar para a emoção. Se der, até coloco uns efeitos para te emocionar um pouco mais. E eu vou cantando com a boca suja e você vai glorificando com a boca imunda. E a gente segue brincando de quebrar princípios. Pode passar. Se tu preferir, eu não falo a Bíblia. Eu posso só gritar, colocar um fundo musical e deixar teclado para a tua alma. E eu já não sei se é o Espírito te visitando ou se é só a música mesmo. E a gente segue brincando de quebrar princípio, sentir um arrepio e ir embora todo sujo. Só que uma hora a conta chega. E quando vier, não adianta chorar nos escombros do que você mesmo derrubou, Sansão. Ele está usando aqui o texto de Juízes. E depois ele fala por último. A escolha é sua. Ou você brinca com propósito e termina na mediocridade, ou você fica debaixo do propósito e termina vivendo o próximo nível. E é isso. Esse rapaz falou em 1 minuto e 30, desmistificando tudo aquilo que a gente viu, né, sobre o caso anterior. Não é eu ter um laboratório, não é eu falar bem, não é o fundo musical. Isso são coisas importantes. A Abner está ministrando junto comigo agora. Mas isso só, a música, a estrutura, isso não mantém. Eu falar, né, eu trazer, eu prometer prosperidades para vocês, isso não é o Espírito Santo. Isso não tem relação com Deus. Então, esse jovem, eu gostei muito desse vídeo, né, porque realmente ele fala mais essência do que é um relacionamento com o Espírito Santo. Outra questão é que muitas vezes a gente tem medo de se relacionar com o Espírito Santo, porque há uma certa dualidade, há uma certa polarismo entre ou eu sou a pessoa da lei, ou eu sou a pessoa 100% mística. Aí pode colocar o próximo slide que fala sobre isso. Essa dualidade entre o cristão de letra versus o cristão místico. Porque criou uma cultura de que ou eu sou alguém teológico, que entendo a palavra, ou eu sou alguém místico. Os dois não dá. E glória a Deus, nós somos uma igreja que nós provamos que sim,
nós podemos provar dos dons do Espírito, nós podemos viver algo novo do Senhor, e nós também podemos ser algo que conhece a palavra, que conhece a lei. Então, muitas pessoas têm medo de entrar nesse lugar de profundidade do Espírito, né? De entrar num lugar de ser cheio do Espírito, com medo dessas duas vertentes. E o Senhor não criou A e B. Ele diz aqui, Paulo fala, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não fala sejam cheios de teologia, ele não fala seja cheio de escatologia, ele não fala sobre calvinismo, sobre arminiano. Embora que essas questões são importantes, nós precisamos estudar, nós precisamos ter ciência, mas nós não podemos cair nesse joguinho de não ser cheio do Espírito Santo, porque a gente pertence a uma vertente. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo e isso não pode nos limitar. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Eu vou lá aqui Atos 4, que fala justamente sobre isso. Atos 4, versículo 13. Observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheciam que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham dizer em contrário. Aqui nós temos uma manifestação do Espírito Santo. Homens iletrados que não conheciam a lei, que curaram, e o pessoal ficava ao redor. Nós não temos nada para dizer contra eles. Eles não conhecem teologia, eles não conhecem, né, a teologia profunda, mas eles manifestaram o Espírito Santo aqui e curaram pessoas. Não temos nada a dizer contra eles. Aqui é um belo exemplo disso, de que nós não podemos simplesmente nos limitar a isso. E para finalizar esse ponto, realmente, eu quero que você ore sobre isso e pergunte: quais são as áreas que eu tenho entristecido o Espírito Santo? Quais áreas da minha vida que eu tenho? É nas minhas finanças? Eu sou um péssimo administrador? É no meu relacionamento? É na minha casa? É na pornografia? É na falta de transparência? É achar que eu consigo ser um crente e também ser do mundo, a servir a Deus, senhores? O que é que tem apagado o Espírito Santo da tua vida? O que é que tem te impedido de ser um cristão genuíno? Então, você possa orar. No final a gente vai ter um momento também de oração, mas você já vai orando aí sobre áreas que você pode realmente renunciar hoje, para que você consiga acessar um lugar em Deus. Amém? Glória a Deus. Dá uma sacudida aí no irmão para ver se ele acorda. Eu sei que é uma palavra um pouco não tão egocêntrica, né? Mas é o que diz a palavra. Segundo ponto, enchendo-se do Espírito Santo. Beleza, Marcos, eu já entendi como é que eu apago o Espírito Santo. Eu já entendi, né, as coisas que me levam a entristecer o Espírito Santo, a apagar o Espírito Santo. Eu já entendi isso. Mas o título da mensagem você disse que era como ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu alcanço esse lugar? Então vamos lá. Enchendo do Espírito Santo. Eu coloquei aqui um exemplo que eu não sei se acontece com você, mas tinha um rapaz ali que eu estava até brincando com ele domingo passado, que ele estava no celular, estava 1%. E aí o celular descarregou, ele, meu Deus, um carregador. Você tem carregador. E ele rodou a igreja atrás de um carregador. Aí ele conseguiu, aí ele ligou e disse: graças a Deus. Eu disse: misericórdia. E muitas vezes nós somos assim mesmo. Nosso celular descarrega, você já fica doido. Quem tem um carregador tem que ser turbo para carregar rápido, que eu não consigo esperar não. Tem que ser daquele de 20W que carregue rápido, porque eu preciso voltar a minha dopamina fácil, eu preciso ver rede social, eu preciso ver o que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos presos a isso. Só que com o Espírito Santo muitas vezes não é assim. Você vai se esvaziando, vai ficando, a carga vai ficando baixa. Às vezes o Espírito Santo te diz: olha, modo de economia de energia, viu? Está baixando. E você, beleza. Você vai abrindo concessões, vai apagando o Espírito e você nem liga. E quando você vê, você já está flertando de novo com o mundo, flertando de novo com as coisas, e você nem percebeu. O que eu quero trazer é que a gente precisa trazer a urgência que a gente tem com coisas cotidianas da nossa vida, com a mesma intensidade com o Espírito Santo. Na verdade, até maior. Nós precisamos priorizar mais o Espírito Santo. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele, o nome dele é César Roberto, acho que o Messias conhece ele. Ele fez até um desafio, acordando 5 da manhã durante 30 dias. Ele disse: eu vou priorizar o Senhor. Todas as 5 da manhã eu vou acordar, vou ler minha Bíblia, fazer meu devocional durante 30 dias. Ele disse que a vida dele mudou a partir disso. A prioridade dele não era acessar o TikTok, não era acessar o Instagram, não era ver o depoimento de Bolsonaro ontem, não era ver o que tinha acontecido. A prioridade dele era ter relacionamento com o Espírito Santo. E muitas vezes a gente está embriagado com as coisas desse mundo, embriagado. O que é que eu vou fazer amanhã? Minhas contas, meu Deus, o Brasil como é que está, mais impostos. E a gente está esquecendo de viver totalmente dependendo do Espírito Santo. Estava até conversando com o Pedro
um tempo já, né, sobre como é difícil às vezes o diabo tenta nos colocar em um lugar, né, de não ter relacionamento com ele. É uma coisa que aparece, é uma bronca, é uma urgência, olha, o pneu do carro furou, o gás acabou, né? E quando você vê, meu Deus, o Espírito Santo, não tive relacionamento com ele hoje. Ah, mas tudo bem. Isso é uma estratégia do diabo. Por quê? Porque se você não estiver profundo com ele, a bateria vai caindo, e você vai começando a ser carnal. Então, um lugar que realmente que a gente precisa achar no Espírito Santo é que a gente precisa realmente entrar nesse lugar de que devolver coisas a ele. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Aqui eu até coloquei, né, que muitas coisas a gente atribui ao Espírito Santo que são nossas. Tem cargas que não foi Deus que colocou, foi você mesmo que colocou. Então, pode colocar essa frase aí do Dr. Jonatas Leôncio, do Desescope, por favor. Essa frase é muito forte, eu vi esse vídeo esses dias, diz assim: o que te adoece não é entregar tudo, o que te adoece é entregar tudo que você não tem. Quem muito cuida, mas se cuida pouco, não vai ter o que entregar. Dr. Jonas é psicólogo lá do Desescope, é um pastor muito focado em saúde mental. E muitas vezes a gente está nesse lugar, eu preciso entregar. Mas será que você está sendo abastecido para poder entregar alguma coisa? Será que essas cargas é Deus que está te dando? E a primeira coisa, até o Dr. Jonas fala nesse livro, ministério. O ministério está me consumindo. As coisas estão me consumindo. É a igreja, é as muitas atividades. Não, é simplesmente porque o teu secreto não reflete o teu exterior, o teu público. Então a gente precisa ter esse lugar. Jesus fala: ame ao próximo. Que bom, vocês leram isso, graças a Deus. Então é uma coisa que precisa refletir, né? Eu até coloquei aqui, tem coisas que ele, e tão somente ele, pode fazer. E precisamos descansar e confiar no agir invisível do Espírito Santo. Tem coisas que só ele, e tão somente ele, pode fazer. E a gente quer fazer na força do nosso braço. Esse discípulo precisa converter. A minha célula precisa multiplicar. O meu setor precisa nascer. Eu preciso comprar minha casa. Eu preciso fazer uma coisa. E você não consegue descansar. Tem coisas que ele, e tão somente ele, pode fazer. E a gente precisa entrar nesse lugar de descanso. Você consegue viver o amanhã sem saber o que vai acontecer amanhã? Então, a forma perfeita de sermos cheios do Espírito Santo é fazer o que a pastora Cristiane fala durante toda a vida ministerial dela. É ler a Bíblia, fazer o jejum e orar. Não tem outra fórmula secreta. Você não vai ter 7 semanas para ser cheio do Espírito Santo no monte e vai ser cheio. Você pode até ter uma ativação, mas o que vai diferenciar você ser cheio do Espírito Santo ou não é o seu secreto, é o seu dia a dia. Então, nossas decisões devem ser submetidas ao prumo da palavra. O Senhor tem que nos trazer um relacionamento profundo com Ele. E eu já errei muito por isso. Porque às vezes a gente dá um passo e não pergunta a Deus. E aí se frustra e põe a culpa nele. Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? E Deus fica até meio confuso lá. Dá um erro 404 nele, tela azul. Porque você toma a postura, você erra. E você às vezes atribui ao próprio Deus algo que foi você que fez. Eu tive uma conversa com o pastor um dia. Eu estava muito amargurado com Deus, estava muito triste. E eu estava dizendo: pastor, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor deixou eu passar por todo esse processo? Por que o Senhor me fez fazer isso? E o pastor me disse uma sábia palavra: e quem disse que foi Deus? Será que não foi a sua obstinação em querer isso? E aquilo foi um nocaute. Faz sentido. E muitas vezes é isso mesmo. A gente quer tanto uma coisa, é tão obstinado e não dá certo, foi Deus. E às vezes não, às vezes você não sentou, você não parou, você não perguntou a Deus: Senhor, é para mim namorar com essa menina? É para mim fazer isso? É para mim comprar essa casa ou não é? Fala, Deus. É para mim fazer isso? É para mim entrar nessa faculdade? É para mim entrar nesse emprego? Não, a pessoa está desempregada, um emprego, Deus. Não é. Às vezes a pastora citou vários casos aqui de pessoas que estão crescendo em Deus, estão crescendo nas coisas de Deus e simplesmente vazam por uma oportunidade que aparece. Quantas adolescentes eu já vi lá na célula? Os caras estão crescendo em Deus, são batizados no Espírito Santo, começando a crescer em Deus. O cara, né, Tiago, nem pegava nem gripe na escola. Aparece o quê? Uma nazarenta para ele, uma abençoada de Jeová.
que aí desvia o abençoado. E ele fala: Marcos, olha, infelizmente não estarei mais na igreja porque surgiu uma oportunidade, né? E aí começa a espiritualizar o negócio, dá aqueles arrudeios, aqueles contornos. Aí depois de um tempo ela aparece, né? De aliançazinha no Instagram e tal. Bom, depois a menina deixa ele, trai ele diz: já vi isso várias vezes. Mas por quê? Porque não perguntou ao Espírito Santo. Será que a pessoa tem que se moldar a você ou ao Espírito Santo? O que é que te atrai? Reflitamos. Tem um livro que eu li, que é A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lily. Não sei se alguém já leu esse livro. Acho que Marina já leu, não foi, Marina? É um livro muito forte, que ela conta, para quem não sabe, a Zoe Lily é a irmã do pastor Teófilo Hayashi. E nesse livro, ela já tinha mais ou menos cerca de 30 anos. E aí ela tem uma experiência. Ela estava noiva de um rapaz e ela ia casar com ele. E ela começou a ter umas coisas do Espírito nela. Começou a observar algumas coisas. E a nossa tendência natural é o quê? Opa, não, está repreendido Satanás dos infernos. Te repreende em nome de Jesus. Deixe meu noivo lá. E ela começou a ter essas coisas, né? E a mãe dela, a doutora Sarah Hayashi, é uma mulher de muita oração. Foi uma mulher de muita oração. E teve um determinado momento que Deus foi muito explícito com ela, que era para ela terminar esse noivado, com um casamento marcado, com tudo a estrutura feita. Imagina a sensibilidade e a coragem que você precisava ter para fazer isso. E ela relata no livro A Casa da Porta Vermelha que ela fez isso. Ela chegou para todos os familiares, terminou o relacionamento, terminou o noivado, e ninguém entendia. Nessa hora ninguém entende, pai não entende, mãe não entende, ninguém entende, essa menina está doida. E ela relata. Isso parte de um nível de sensibilidade muito grande, de você obedecer a Deus, mesmo que isso te custe. Então, a gente precisa entender que nós somos finitos, mas Deus é infinito. Nunca você vai ser tão cheio do Espírito Santo que você não vai precisar de mais dele. Que é um erro também. Já sei demais. Não, você nunca vai saber demais que você não possa ser cheio do Espírito Santo. Então, realmente, ele deseja ser nosso amigo profundo. Tem essa frase aí do pastor Lucinho, pode colocar aí, que diz: encher-nos do Espírito é com Deus, manter-nos cheios é conosco. É verdade. Deus nos enche, mas é sua responsabilidade cultivar isso. Porque muitas pessoas esfiam? Porque elas acham que elas não precisam orar, que elas não precisam ler a Bíblia, que elas não precisam fazer seus devocionais, que ela vai vir no culto de domingo, o pastor vai ministrar uma palavra, vai ministrar uma canção, ela vai ser abastecida e está tudo cheque. Não é. Realmente, Deus não é esse lugar. Amém? Vocês estão aí ainda? Não durmam, por favor. Outra coisa que eu queria falar agora é sobre os dons do Espírito. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, vamos exercer agora a nossa prática. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12. A gente vai agora falar um pouco sobre os dons do Espírito. Bem, todo mundo abriu? Vamos lá. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mundanos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, dada a manifestação visando um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é dada a palavra de conhecimento, a outro fé, a outro pelo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Então, 1 Coríntios fala justamente sobre isso, sobre os dons do Espírito. E a gente já viu aqui exemplos ruins disso, mas parece que a gente não consegue acessar os dons do Espírito na nossa geração. A gente não vê, a gente não observa muitas vezes, né, como Deus pode curar.
E eu queria mostrar um vídeo rapidinho aqui da Fabiana. A Fabiana é uma moça que ela tinha problemas degenerativos e ela infelizmente ficou paraplégica, eu acho que é isso, tetraplégica, isso aí. Vocês sabem, ela ficou sem andar, certo? A Vitória ali já está anotando para mim criticar depois. Mas ela ficou sem andar. E aí, em um determinado momento, ela foi num ajuntamento de jovens dentro de uma cidade e os jovens começaram a orar por ela. E aí, pode colocar aí o vídeo, por favor. Gabriel, Júlio. Nada vai roubar tua glória, quando veio de ti, volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, volta pra ti. Isso é o Espírito Santo. Isso é a manifestação de um dom que a gente acabou de ler em 1 Coríntios 12. Isso é a manifestação do Espírito de Deus. Está acessível para todos. Você pode orar por enfermos e eles serem curados. Isso aqui não virou meme. Isso aqui provavelmente você não viu nas páginas de memes. Porque muitas vezes a gente maximiza o poder do diabo e minimiza o poder de Deus. Nós precisamos celebrar isso. Nós precisamos ver um vídeo desse e compartilhar nas redes sociais. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos chegar numa aula, muitas vezes, sobre criacionismos versus evolucionismo e colocar um vídeo desse. Me explica aí, o raio-x, a moça não andava, tinha uma doença degenerativa, tinha raio-x, ela estava, como vocês viram, em cadeira de roda. A oração e o poder do Espírito Santo fez essa moça levantar. Isso é muito bonito, quando a igreja celebra. Você não vê aqui artistas, você não vê aqui uma pessoa sendo exaltada, você não vê aqui pessoas famosas, você vê uma igreja orando por uma pessoa ser curada, ela é curada e a igreja enaltece o Espírito Santo. Isso é realmente ser cheio do Espírito Santo. Amém? E como é, Marcos, que eu sou cheio do Espírito Santo? Vamos lá. Primeiro tem a questão do batismo do Espírito Santo, como está lá em Atos capítulo 2. Eu não vou ler por causa da questão do horário, mas em Atos 2 fala que os apóstolos, uma língua de fogo veio e eles foram cheios do Espírito Santo. E qual foi a representação disso? O falar em outras línguas. O falar em outras línguas é, para nós como CCA, a representação do batismo no Espírito Santo, que é talvez o dom mais deturpado pelo estereótipo, porque as pessoas usam esse dom para fazer todas as atrocidades possíveis. E nós precisamos combater isso. Eu lembro às vezes uma brincadeira que tiram na frente do pastor sobre orar línguas, ele corta na hora. E muitas vezes nós somos coniventes com isso. As pessoas brincam, a gente... Nós precisamos cortar isso, porque é um dom do Espírito que está sendo realmente conturbado. E nós precisamos entender o dom do Espírito Santo. Então, o orar em línguas deve permear o nosso dia. Eu lembro, há dois anos atrás, eu passei num concurso. E aí, eu tinha que trabalhar em outra cidade. E eu sempre ia de moto. E eu sempre foi... A primeira vez que eu peguei BR de moto, eu tinha muito medo. E durante os primeiros 6 meses, como eu era muito inexperiente, eu comecei a passar muitas coisas. Carretas me jogavam para o lado, chuvas muito fortes. E eu comecei a ter muito medo de morrer na estrada. E durante essas idas, eu ia sempre orando em línguas no Espírito. O Senhor ia me dando realmente forças, ia me mostrando. Eu lembro às vezes que eu chegava em Paranatama, quando eu pisava na escola, saiu uma notícia. Vocês viram que fulano morreu na BR hoje, de moto? Aí na hora o diabo, tá vendo? O próximo é tu. Aí misericórdia. E agora? Aí no outro dia, a carreta passou fliscando. Eu disse, mas certo. Mas aí na hora o Espírito Santo falou comigo, você serve a quem? Você confia que eu posso te guardar? Você confia que se você sair de casa pode tropeçar no paralelepípedo, cair no chão, bater a cabeça e morrer? Você não confia que eu estou te guardando?
E muitas vezes a gente limita o Espírito Santo. A gente acha que Deus não está nos guardando. Então, ser cheio do Espírito Santo perpassa da gente entender que Deus está nos guardando. O Senhor está cuidando de cada etapa. Nada acontece por acaso. Nós servimos a um Deus que cuida da gente. Amém? Então, nós precisamos entrar nesse lugar. Esses dias mesmo, eu estava voltando para casa na sexta-feira. E eu estava já perto de Garanhuns. E na hora o Espírito Santo falou para mim: cadê o controle da garagem do apartamento, do prédio lá, né? Aí eu botei a mão na bolsa, eita, meu Deus, perdi. Como é que eu vou entrar agora? Aí eu botei a mão na bolsa e disse: pronto, deve ter caído da bolsa na BR e não vou achar mais isso. E aí o Espírito Santo: volta lá para a escola. Eu disse: Senhor, eu já estou em Garanhuns, perto de Garanhuns, eu vou voltar para a escola. E se não estiver lá, vou perder meu tempo, vou atrasar para o outro trabalho. Aí eu fui, voltei, já perto de Garanhuns, cheguei na escola. Quando eu entro na secretaria, aí Deus diz: abra o armário. Aí eu abri o armário e estava lá o controle olhando para mim. Era tipo, parecia Espírito Santo aí. Certo, tem na bolsa, fui embora. Veja, uma atitude simples, que a gente às vezes mistifica, né? Não, eu preciso, para receber o Espírito Santo, eu preciso estar numa conferência, não pode ser em qualquer lugar, porque Deus é muito digno. E não, às vezes por coisas simples, né? Cadê a chave? Quem aqui não já fez isso, né? Eu sempre falo isso no discipulado: não estava perdi a chave. Deus, eu vejo a pastora fazendo isso às vezes em casa: Senhor, me mostra onde está isso, me mostra onde está aquilo. E aparece, né? O Espírito Santo também. Só que a gente às vezes acha que não há. Então, isso é ter realmente o Espírito Santo, né? Então, nós precisamos realmente nos apegar a isso. Outra coisa também é que às vezes a gente se apega muito ao que já foi derramado. E nós ignoramos o que Deus ainda tem para derramar sobre nós. Eu estava até falando com os meninos esses dias, eu vi um vídeo muito forte do pastor Antônio Cirilo. Acho que vocês já viram já, ele cantando aquela música Intimidade. Era ele, o violão e a presença de Deus. Meu Deus, que forte. Eu comecei a chorar em casa. Que presença. Mas nós não precisamos nos apegar a isso só. Deus tem mais. Deus tem algo novo. Deus tem vinho novo. Deus tem algo novo para a nossa geração. Nós precisamos ter isso em mente. Às vezes só pega, eita, lá no avivamento da Rua Azusa. Mas no avivamento da Rua Azusa, alguns jovens se reuniram, subiram no prédio, começaram a orar e clamaram pela cidade. Será que a gente tem feito isso para pedir um avivamento? Glória a Deus pelos nossos jovens, nossos adolescentes que têm feito isso nas escolas, nas universidades. Mas a gente tem um grau de comparação, né, muito discrepante. Eu queria que você colocasse aí, por favor, o fruto, a imagem do fruto do Espírito, que é até algo que eu queria até falar sobre isso. As pessoas às vezes acham que é os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 21, 22, né? Que fala sobre os frutos do Espírito. E na verdade não é fruto, certo? Não é no plural, é um fruto só. Então você pode ter o fruto da carne, ou você pode ter o fruto do Espírito. Porque às vezes eu digo: Marcos, eu cumpro o fruto do Espírito da mansidão, mas o domínio próprio eu não consigo. Não faz sentido, porque é um fruto só. Você não pode dizer que você está disponível uma coisa para você, o Espírito Santo não é seletivo. Se você tem um fruto do Espírito, você necessariamente precisa exercitar isso, que é amor, alegria, paciência, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e paz. E o fruto da carne: ódio, imoralidade, impureza, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, invejas. Eu não vou ler por causa do horário, mas está lá em Gálatas 5, 19 até o 22, depois você pode ler, que discerne sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Está acessível. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, você pode dizer: Senhor, me encha do fruto do Espírito. Eu não tenho paciência, me dê domínio próprio. Na minha empresa, no meu trabalho, na escola, me dê domínio próprio, me dê paz, me dê mansidão. Talvez seja uma pessoa muito rígida, muito bruta, né? Como se diz. Está acessível para você o fruto do Espírito, que dentre todas as listas está a mansidão. Então, nós precisamos trazer um ambiente, né, no nosso ambiente, nas escolas, na faculdade. Nós não podemos limitar o agir do Espírito Santo. Eu estava até no meu trabalho, tem um tempo já, acho que Pedro lembra de um rapaz que foi na nossa célula. E ele estava meio atônito, assim, meio quieto, meio parado. Na hora o Espírito Santo pediu para me falar com ele. Eu cheguei nele: aí, cara, tá tudo certo? Ele ficou meio assim: tá tudo certo mesmo, tá meio triste e tal. Ele falou: não, cara, eu tentei me matar ontem e não tô legal, acho que eu vou tentar de novo hoje. Eu disse: não, cara, vai nada. Bicho, mas por quê? O que é que aconteceu? Ele disse: não, cara, minha namorada me deixou, eu tô muito triste, né? Eu quero tirar minha vida. Eu
disse, cara, aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Não, cara, você é um cara muito inteligente, você é um cara que tem algo do Senhor para fazer, Deus tem algo na tua vida. Cara, deixa isso para lá, velho, joga esses remédios fora, vamos para a igreja sábado. Se eu não me engano, tinha homens ao máximo nesse dia. Vamos para a igreja, cara, a gente vai comer um churrasco lá, a gente vai jogar bola, entendeu? Vou fazer uns gols em tu, vai ser massa, pô. Aí ele se animou, foi para a célula, depois ele começou a frequentar a nossa célula lá. Deus fez algo, ele não se matou, tá aí firme, graças a Deus, mas precisou de ter sensibilidade. Imagina essa gente, não, isso é coisa da minha cabeça, esse moleque aí sempre faz assim, ele é assim mesmo. Nós precisamos trazer sensibilidade, a gente vive um tempo muito difícil. Como vocês sabem, as últimas notícias, né, vários adolescentes, né, que tentaram ou se suicidaram nas últimas semanas. Agora, nós não precisamos ficar, nós não podemos ficar indiferentes, atônitos. Ah, faz parte. Não, não faz parte. Às vezes a omissão dos crentes tem levado a isso. E por último, então a gente já falou sobre não entristecer o Espírito Santo. Nós falamos sobre como nós podemos encher o Espírito Santo. E por último, que na verdade é um passo prático que a gente vai ter agora, atraindo a presença manifesta do Espírito Santo. Então, a gente já falou sobre não entristecer o Espírito Santo, como nós podemos encher o Espírito Santo. A gente falou aqui sobre os dons espirituais, sobre tempo com Deus, sobre tirar coisas, renunciar coisas, e como nós podemos também ser cheios do Espírito Santo, pedindo a presença manifesta. Como o pastor já pregou alguns dias aqui, a presença manifesta, ela abala, ela muda, ela te transforma, ela vai lá nas profundezas, ela coloca coisas para fora, ela te eleva, ela te coloca um nível maior. Nós precisamos pedir a presença manifesta, seja no seu quarto. Esse dia mesmo no apartamento eu estava lá, fechei no quarto, eu pensei, meus vizinhos vão pensar que eu sou doido, mas eu comecei a orar em línguas. Senhor, repreendo isso, repreendo aquilo, traga de minha presença, Deus, me enche, não me deixe dessa forma. E ele veio. Esse dia lá na célula, a gente estava num momento de louvor, e nós sentimos, os meninos aqui são prova, nós sentimos uma presença muito forte de Deus. Eu disse, cara, a gente não é limitado ao roteiro aqui da célula. Se o Senhor está falando, a gente vai. E ligamos a luz, começamos a orar, começamos a ministrar coisas. Deus falou conosco, né? Os meninos foram tocados em algumas áreas específicas e Deus veio. A presença manifesta faz isso. No versículo ele fala, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças ao Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, sujeitem uns aos outros. Então aqui esse versículo fala que na multidão de pessoas, na adoração, né, no clamar, como a gente viu nesse vídeo aqui da Fabiana, clamando a presença de Deus, pedindo a presença manifesta, Deus pode se mover, você pode ser curado, Deus pode tocar nas tuas emoções, essa doença psicossomática talvez que te acompanha por anos, Deus pode tocar nessa doença, os medicamentos não dão certo, os médicos não dão, mas nós servimos um Deus que pode tocar nas tuas emoções, nas tuas feridas, em traumas, em percas que vocês tiveram, talvez você não consegue sonhar, Deus pode restaurar o teu sonho. Tudo isso é possível, está acessível, mas depende de uma ação prática sua. Todas as pessoas que foram tocadas pelo Senhor exigiam necessariamente uma atitude prática delas. A mulher que precisou tocar na veste de Jesus, o homem que gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele chega às vezes e pergunta, Jesus, o que é que você quer? Ele diz, eu quero ser curado. Então, exige uma prática sua. E eu queria deixar essa frase para nós encerrarmos, também do pastor Lucinho. Pode colocar aí, por favor. Se o sermão de hoje, essa é uma frase que ele falou, certo? Não quer dizer que é o sermão de hoje, tá bom? Mas, se o sermão de hoje não te queimar, possa ser que a sua lenha esteja molhada. O que é que ele quis dizer com isso? Se a palavra não está te confrontando mais, se teu líder, se teu pastor, se você não é mais confrontado com a palavra, se você não consegue ser cheio do Espírito Santo, possa ser que a sua lenha esteja molhada. Possa ser, né, que você tenha dificuldade de acessar o novo de Deus. Então, nesse momento, queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar sobre essa palavra. Eu sei talvez que não seja uma palavra que você saiu daqui com um ego tão elevado, mas é cristocêntrica, está na palavra. E agora, esse terceiro passo, nós temos aprendido de ter um passo teórico, mas também ter um passo prático. Vou pedir para o pessoal apagar as luzes. Nesse momento nós vamos convidar o Espírito Santo. Eu não sei o que é que Deus falou contigo. Talvez Deus ministrou algo ao teu coração. Talvez Deus te chamou para sair da superficialidade. Talvez Deus tocou em áreas. Talvez Deus te mostrou algo que você precisa abandonar.
Talvez Deus te mostrou passos de fé que você precisa dar. E eu queria te deixar livre. Se você quiser vir aqui à frente, você pode vir. Você pode se prostrar diante do Senhor. Você pode pedir algo novo de Deus. Vamos orar ao Senhor, seja ousado. Assim como aqueles homens de Deus que precisaram de passos práticos. Vamos orar ao Senhor pedindo. O pessoal do louvor vai ministrar uma canção. Enquanto eles ministram, a gente vai louvar o Senhor. Nós vamos pedir para que Ele te toque nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque é o Senhor um Deus, Senhor, que toca, que marca, que transforma. Nós vamos ministrar essa canção agora, Deus, pedindo que o Senhor tenha, Deus, o protagonismo das nossas vidas. Eu oro, Pai, para que a tua igreja possa entender, Deus, que o Espírito Santo é o protagonista das nossas vidas, Deus. Nós não queremos, Deus, que o Senhor seja coadjuvante. Nós não queremos que o Senhor, seja apenas, Deus, um auxiliar, alguém, Deus, que a gente faça isso. Não, nós pedimos, Deus, que o Senhor tome, Deus, os nossos corações. Eu oro pela tua igreja. Eu sei que o Senhor está falando com algumas pessoas. Talvez algumas pessoas aqui vão precisar deixar seus relacionamentos. Talvez algumas pessoas vão precisar deixar práticas. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui, talvez você tenha que quebrar algumas coisas. Não sei se é seu celular, se é notebook. Talvez você tenha que deixar práticas indecentes, renunciar talvez uma parte do seu dinheiro que é ilícito. Mas seja obediente ao Senhor. Deus nunca tira nada da gente sem dar algo melhor no lugar. E não porque Ele faz barganha, mas porque Ele é um Deus bom. Então, enquanto o Ministério do Louvor canta, deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor falar contigo aí no seu lugar.